Olá, olá! Iniciando hoje um Jeff Podcast especial Clube do Livro. E ele, que é o grande entrevistado, sai da condição de entrevistador e vai para a bancada como entrevistado especial, porque ele é o autor do livro que vamos falar hoje. Comunicação, o remédio que a medicina não prescreve. E se você ainda não adquiriu o seu, saiba que o livro você pode conseguir nas plataformas Amazon, Mercado Livre, Magalu. É só clicar no QR Code que aparece aí e pronto, você já tem o seu livro em casa. Esse livro foi lançado recentemente na BMW Braga Motors, com a participação especial da Casa Som Amazônia, com patrocínio da WhatsApp Manaus. Boa tarde. Poxa, que obrigado. Que boa tarde, nada. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Junha. E vocês que estão nos assistindo agora estão sem entender. Na realidade é o seguinte, eu não podia me entrevistar a mim mesmo de frente, de costas na frente do espelho, porque ia ficar meio estranho, né? Pois é, então... chamou quem? Júnia Januária. Não, eu pensei assim, Amiga. Eu vou chamar uma jovem jornalista que está começando agora. Do Jeff Podcast. A minha produtora. E eu queria falar para vocês que a felicidade de ter escrito esse livro e que você foi quem revisou esse livro. Naquelas coisas, naquelas loucuras, eu falo assim, Junha, faz um favor para mim, dá uma lida nisso aqui e vê o que tem. E você dá, em 2, 3 dias, você pariu Pois é, né? uma correção. Mas obrigado por você estar me entrevistando. Primeiro, porque é muito mais fácil estar desse lado sendo entrevistado do que estar na bancada. Mas quem né? nos acompanha deve estar pensando, peraí, o cara é médico, cirurgião cabeça e pescoço, já fez um monte de coisa, foi para a CBN, está em palestra, ele está com o Jeff Podcast e agora livro? Como é que nasceu essa história do livro, Jefferson? Fala aí pra gente. Eu acho que a máxima, Junha, é de que se a gente precisa na vida ser pleno, você plantando uma árvore, depois você vai... Falar do filho, né? Então você vai ter que ter filho e você tem que escrever o livro. Então plantei a árvore lá pequenininho. Não sei se vale, pessoal. Eu comecei botando aqueles algodãozinhos, o feijão no algodão, lembra? Que a gente fazia. E filho, fiz 2, e assim, modéstia à parte. Lindos. Uma das coisas melhores que eu sei fazer é menino bonito, filho bonito, isso daí, eu sou bom. E sempre nasceu o desejo de falar. Escrever um livro sempre foi algo que teve no meu radar. E você sempre fica naquela síndrome do impostor, o que é que eu vou escrever? Será que tem alguma coisa na minha vida que realmente vale a pena? Só que eu lembro lá atrás... Eu fiz uma mentoria na Health and Business junto com a Marina Figueiredo, e ela falou assim para mim, Jefferson, escreve tudo que você quer fazer na tua vida. Os maiores devaneios. E aí eu fui falando, fui escrevendo, e dentre eles estava lá a comunicação. Quando eu botei comunicação, ela foi me dando coisas para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo. E na comunicação da longo prazo, ela falou assim, olha, isso aqui a gente vai deixar a longo prazo e a coisa vai maturando. E eu vi que quando eu parei isso depois de 5, 6 anos para maturar, eu comecei a pensar na minha carreira de colunista de saúde lá na CBN, na sequência do Jeff Podcast. E eu falei assim, poxa, agora faz sentido, Junha. Agora faz sentido de eu explicar como é que um cara que nasceu em Salvador, foi morar no sul da Bahia, em Caravelas, morou em Recife, morou em Manaus, Goiânia. Começou um médico que a gente sempre sabe que o médico é uma profissão muito colocada numa caixinha, que você só pode ser médico. Como é que esse cara sai de tudo isso? Na realidade, não saí de nada. Na realidade, eu fui colocando do meu lado. Vai enveredar para a comunicação. E a comunicação é algo que eu sempre brinco dizendo que eu sou baiano. Baiano não nasce, baiano estreia. Então, como um bom baiano, a comunicação sempre me foi nata, desde criança. E eu quis contar essa história. E aí nasceu o meu livro. Pois é, mas quem vê assim, de fora, pensa que a coisa é mágica, que você tá aquele dedinho de ouro que tudo pega e tudo se transforma em coisa maravilhosa. Não é bem assim. O caminho não é tão simples e não existe mágica para, de repente, poxa, o Jefferson, você está com um pouco mais de 1 ano do Jeff Podcast, com mais de 300 mil visualizações e agora um livro. Então, as pessoas devem estar achando que fórmula é essa mágica.
não existe mágica, né? Existe trabalho. Trabalho, persistência, resiliência. Tudo que eu fiz, eu sempre tive um foco. E quando você tem um foco, o foco ele vem junto com um propósito. Muitas das vezes as pessoas falam muito em começar pelo propósito. Tudo que eu comecei. E no meio ali do caminho eu achei o propósito. Então, imagina que quando eu saio, quando eu sou médico, quando eu venho para uma rádio e depois abro um podcast, eu consigo ver uma coisa. O meu propósito é servir as pessoas. Quando eu estou na rádio falando de saúde, eu estou servindo as pessoas. Eu estou falando coisas com cunho correto, eu estou falando coisas que estão escritas no livro, não sou um charlatão que vai estar lá falando sobre coisas que não existem. Então, eu sempre penso nisso daí. Eu estou trazendo, eu estou servindo as pessoas. Assim como o Jeff Podcast, que várias pessoas me encontram. Você traz confiabilidade. Exatamente. Então, as pessoas que assistem o Jeff Podcast, eu tenho sempre o cuidado de trazer na bancada pessoas que são especialistas na área e que têm domínio do assunto e que seja conhecido pela grande população. Porque isso dá ainda mais uma credibilidade para o Jeff Podcast para essas pessoas ouvirem. Então, essa trilha é o que você estava do meu lado no começo do Jeff Podcast. Foi você que apresentou o primeiro Jeff Podcast. Tive essa honra, né? Estou tendo a honra de apresentar o livro, uma delícia. E aí, com isso daí, eu entendo sempre que eu tenho que ter foco. Então, a carreira da medicina foi desse jeito, a carreira como comentarista da CBN, como Jeff Podcast. Na realidade, a gente já está batendo 2 anos agora de Jeff Podcast, mais de 100 episódios. E o livro não foi diferente. Pois é, agora, comunicação, o remédio que a medicina não prescreve. Por que o título? Olha, o subtítulo, na realidade... Aliás, eu me via, Júnia, dentro da faculdade, toda vez que como eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar, de palestrar, você tem essa coisa do palco. Eu sempre tive essa vontade de estar no palco. E quando você fala em palco, os meus professores... eu entrei na faculdade na Federal do Amazonas em 1997. Os meus professores eles sempre foram muito quadrados, muito redondos. Desculpa, muito quadrados, onde eles achavam que isso aí é a pessoa que quer aparecer. Isso aí é uma pessoa que não é uma postura de um médico. Principalmente dentro da cirurgia... Pelo contrário, comunicação é tudo. Né? Exatamente. A gente tem aí o Drauzio Varela que traz, tudo. Que é uma coisa maravilhosa, o trabalho bem que ele fez para a nossa sociedade. Então, eu via dentro da cirurgia, é algo muito militarizado, é uma coisa muito dentro de uma caixa, e eu não conseguia sair disso daí. E, lógico, terminei minha faculdade, terminei minha residência, voltei já como preceptor de cirurgia e eu falei, não, agora eu vou escrever a história da minha vida diferente, porque antigamente eu tinha que ser submisso a um sistema de que acontecia. Hoje em dia, não. Então, quando eu tive essa liberdade de terminar tudo e assumir a minha postura, eu falei assim, não, agora eu vou começar. E o remédio que a medicina não prescreve é exatamente isso, porque quando a gente faz faculdade de medicina... Ninguém fala pra gente que você tem que, no final, quando você termina a faculdade, que você vai sentar no consultório, você vai atender o paciente, a comunicação, ela é importante. Eu lembro de uma história, Júnia, que é muito interessante. Eu sou baiano, eu sou negro, eu tenho uma briga se eu sou não, eu estou desbotado. Minha mãe é negra, meu avô negro, entendeu? Então, assim, eu lembro de estar no Hospital do Câncer de Goiás atendendo um senhor negro, lavrador, muito humilde, que ele sentava na minha frente e ele não conseguia olhar no meu olho. Ele se sentia tão menos que ele só sentava e ficava olhando para baixo. E ele tinha um câncer de língua, onde eu ia fazer uma cirurgia, onde eu tinha que tirar um pedaço grande da língua dele, que ia ter debilidades posteriormente para falar, para se alimentar. E naquela hora eu entendia que era obrigação minha falar com ele na linguagem dele, no termo que ele entendesse, sobre qual o processo que ele ia passar. Porque eu virar para ele e dizer para ele simplesmente que ele ia ter que fazer uma cirurgia e tirar um pedaço da língua era uma coisa. Qualquer coisa que eu falasse ali, ele aceitaria, porque naquela posição
ele era só de subserviência. Então, o que eu falasse seria acatado. Mas você entende que se comunicar é sentar com as pessoas e falar. E eu tinha... O meu grande trabalho foi sentar do lado dele e explicar tudo o que ia acontecer. Isso é extremamente importante, né, Jefferson? Porque, de repente, as pessoas podem pensar que você está falando de comunicação, de rádio, de televisão, e esquece que existe a comunicação interpessoal. As relações hoje estão perdendo muito campo porque as pessoas estão muito voltadas, às vezes, para aquele processo, estão cada vez mais introspectivas, numa mesa de jantar, famílias no celular. Sim. E a comunicação se esvaindo. Então, isso é algo assim, super importante, isso que você faz com as suas pacientes. Né? Porque não só na questão do esclarecimento, mas da questão também do acolhimento, da orientação. O próprio Jeff Podcast, nas tuas redes sociais, você usa muita ferramenta da comunicação para esclarecer mitos, pessoas que às vezes acham que eu não posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo, quando na realidade estão baseadas em mitos. E quão importante, você citou Drauzio Varela, quanto tantos outros médicos, né, quanto tantos outros profissionais, a importância de você esclarecer, de você comunicar, né, se comunicar. Isso você, inclusive, fideliza suas pacientes. Né? O que eu... Com o tempo na medicina, eu comecei a entender que o que a paciente precisava... ser bom, e isso aí as pessoas, os meus amigos médicos, eles acham que eles só precisam ser bons. Não, ser bom, o paciente que está pagando uma consulta, o paciente que está indo no consultório, no SUS, ser bom é o mínimo que ele espera de você. Ele quer de você algo a mais. E nesse momento de ter um algo a mais é onde eu comecei a entender outras coisas. Então eu conto uma história de uma paciente que chegou e a gente ia operar, ela tinha um câncer e ela olhou para mim, eu recém-voltado da residência de cirurgia de cabeça e pescoço lá de Goiânia, e ela falou assim: doutor, e aí, a gente vai operar, vai dar tudo certo? E eu, por um momento, eu hesitei. E na minha cabeça, eu sei que eu vou operar e eu sei que existe a possibilidade de ter complicações. Cara, é uma cirurgia. Tudo pode acontecer. É um câncer, tudo pode acontecer. Só que a gente operou, deu tudo certo. Ela volta no consultório e fala assim: doutor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, eu queria que o senhor mudasse. E isso é legal de ouvir. Quando eu perguntei para o senhor se ia dar tudo certo, eu esperava que o senhor falasse sim. Que o senhor tivesse convicção. Que o senhor pegasse na minha mão e que a gente fosse junto. Podia acontecer alguma coisa? Podia, doutor. Eu sabia de tudo que podia acontecer. Mas o que eu esperava de você era outra atitude. Então, desde esse dia, Júnia, eu aprendi que o que a paciente está esperando de mim são outras coisas. E que bonito da tua parte, né? Porque não se sentir Deus. Que hoje a grande maioria se acha Deus, né? E aí é quando há um distanciamento nos consultórios entre médicos e pacientes. Mas, voltando ao seu livro... Vamos lá. Uma coisa que me fez parar para pensar, né? Em que muitas pessoas, a gente ainda há pouco falava sobre essa questão de mágica, né? E você cita isso com muita clareza, que você fala um pouco dessa tua trajetória e mostra a tua imersão, né? A necessidade. Você já tem essa facilidade da comunicação, mas você não ficou com isso, é porque eu tenho na minha família, não. Você foi atrás de se capacitar, você foi atrás de cursos, você procurou se qualificar, enfim, você fez o dever de casa, né? Para chegar... para fazer todo esse teu trajeto profissional. Júnia, o médico, ele é um especialista que muitas vezes ele acredita que terminou 6 anos de faculdade, mais 2 de especialização, subespecialização, 10 anos, e ele acha que ele sabe tudo. Esse é um grande problema. A vida então, assim, faz com que você esteja sempre em constante aprendizado. Né? E o que eu sei tudo, depois de 10 anos eu sei tudo de cirurgia de cabeça e pescoço. Eu sei como falar, não sei. Então foi um momento que eu estava na rádio CBN. Eu lembro que a Vanessa, que hoje em dia é a fono, que trabalha comigo junto, nós trabalhamos junto na nossa equipe multidisciplinar,
que ela ia lá em casa fazer fono com meu filho, porque meu filho tinha um problema, ele era respirador bucal, ele dormia de boca aberta. E aí eu entendi que na rádio eu precisava melhorar a minha voz, porque na rádio, aquele momento, eu tinha que ter respeito com as pessoas que estavam do outro lado. E aí eu pedia para ela. Ela aquecia a minha voz durante 1 hora para eu ir para a rádio e eu tinha 5 minutos só de rádio. Mas eu achava tão bonito que eu ia ver com aquela voz aveludada, sabe, de locutor. Eu me sentia o cara. Mas você entende o respeito? E o respeito de eu fazer desde uma fono, desde eu estudar o que eu tinha que falar, desde eu de dicção, né? de Rádio, dicção, é tudo. É A dicção é tudo. Você saber impostar sua voz, você saber chamar a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Então, assim, eu comecei a fazer isso e na rádio as portas começaram a se abrir. Então, dos 5 minutos eu passei a ter 10 minutos, de 10, 20. E eu sempre gostei muito de conversar. Então, lá dentro eu falei, poxa, eu posso trazer convidados? Porque o meu interesse, eu consigo muito bem. Quando a gente faz medicina, a gente paga todas as matérias. Mas eu posso falar tão a fundo de um assunto? Não, eu posso até ler algum artigo, alguma coisa. Mas, para mim, o respeito que eu tinha com quem estava me ouvindo era, eu vou trazer o melhor especialista dessa área que a gente vai falar, para ele poder falar embasado. Falar sobre novidades, falar sobre o que ele entende e o que ele tem de mais correto de fazer. E aí foram abrindo as portas. Quando eu vim para o Jeff Podcast, já começou um novo ciclo. Porque no Jeff Podcast está aqui hoje, você falou, Jeff, o pessoal que não sabe, tá Jeff, bonito, tá bonito, hoje... né? Vai de blazer. Hoje, né? Eu tô me sentindo especial, um lorde em inglês, né? você viu? Bonito, todo quadriculado, tá minha bonito. esposa que foi me ajudar, a camisa também. Então eu entendi que eu estar aqui não é só a minha voz. As pessoas estão me vendo. Então, aprender a gesticular, aprender a falar para a câmera. Expressão corporal. A expressão, né? O corpo fala. O corpo fala. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Casa Som Amazônia, eu fazia aula de piano, os meus filhos de bateria. Eu chego a Ellen Fernandes. Obrigado, Ellen. A Ellen esteve lá, Casa Som Amazônia, cantou no lançamento do meu livro, belíssimamente, uma voz maravilhosa. E eu falei, Ellen, eu preciso aprender. Eu queria ter aula de canto, mas a aula de canto que eu queria não é para eu ser cantor. É para eu melhorar a qualidade da minha voz. Até para a questão da respiração. Respiração, voz. E eu tinha que ter toda essa malemolência, conseguir falar melhor, gesticular e que a coisa casasse. A minha voz com o que eu estou falando, com o que o meu corpo está falando. Então, assim, mais uma vez eu fui procurar melhorar. E sabe o que é engraçado, Juninho? Porque todos esses passos, eu sempre gosto muito de trabalhar a rede social, e eu colocava e as pessoas ficavam brincando. Amigo, né? Começa a chacota, começa as brincadeiras. É o garoto da live. Começou como o garoto da live, o Jeff da live. Depois, as pessoas, alguns amigos falam assim, cara, olha, graças a Deus você é médico, você não é cantor, porque na aula de canto eu colocava os vídeos eu cantando. E aí? Mas eu precisava... É só para relaxar. Mas eu precisava ter esse respeito. Eu precisava que as pessoas... Se eu quero que o Jeff Podcast, como tudo que eu fiz na vida, como a medicina, a longevidade do Jeff Podcast vai vir da consistência, da persistência e da busca de qualidade. Então, eu precisava dar esse passo. Você só fideliza cliente quando você tem qualidade. E vem uma série de outros fatores que sim, você já fez o dever de casa, né? A questão da gestão, a questão... empreender não é para todo mundo. E aí entra em outra seara do que você falou sobre imersões. Lembra que eu falei que em 10 anos de medicina eu sou bom cirurgião de cabeça e pescoço, mas assim, eu sei ser empreendedor? Não. Então, o que eu fui fazer? Eu fui aqui em Manaus, Targo Consultoria, Oshiro, tem uma imersão para empreendedores. Fiz a imersão com Oshiro. Abri o podcast. E eu estava naquela coisa, poxa, tudo é muito novo. Poxa, como é que o podcast, eu estou tirando dinheiro do meu bolso, a coisa está acontecendo, mas como é que eu posso monetizar com podcast? Aí tem uma imersão do Joel J. Eu saio daqui para São Paulo, vou para a imersão para perguntar para ele. Joel, como é que eu faço para monetizar? E aí ele começa com as perguntas, isso que é legal você sair, né? Ele falou assim, o seu podcast é meio ou fim? Eu falei, vamos lá, explica direito. Ele falou assim, ó,
o seu podcast ser meio é um podcast onde você vai trazer pessoas, você vai fazer conexões e você vai fortalecer o seu brand. Quer dizer, você vai se fortalecer como marca, que vai fazer ter mais paciente no seu consultório, que as pessoas vão te conhecer, que você vai sair do médico autoridade, que já existia uma autoridade como cirurgião de cabeça e pescoço, para ser um médico celebridade. Celebridade não na forma pejorativa, mas que todo mundo vai te conhecer. Ou você quer ganhar dinheiro com podcast. Aí começa essas brigas internas. Eu falei assim, opa, peraí, eu nunca tinha nem pensado nisso. Eu só queria que eu conseguisse patrocinador. Eu falei, pode juntar as duas coisas? E aí ele falou assim, olha, ele me deu as dicas que tinham que me dar lá. Então eu peguei as dicas dele, trouxe aqui embaixo do braço e vim voltar para começar a fazer as coisas, a pensar, né? Eu faço muito isso. Toda vez que eu saio de Manaus, que eu vou para uma imersão, eu vou fazer alguma mentoria, alguma coisa, eu pego o que a pessoa tem, eu tenho que ruminar ali, saber o que eu posso utilizar e eu vou botar isso para funcionar. É tempo de maturação, né? Exatamente. E aí eu só vou fazer uma outra imersão, uma outra coisa, quando eu resolvi essa primeira. Então, assim, eu fiz com o Joel J, depois existe uma imersão chamada Act Mais, que é com o Thiago Nigro e o Carlos Bush. E eu voltei... Aliás, o Carlos Bush que fez o prefácio do meu livro. Do seu livro, né? E é interessante, você até falou, vou puxar um gancho aqui, abrir um looping. O Carlos Bush, eu tinha feito um contato, primeira vez quando eu fui com o Joel J, eu vi ele palestrando. Fui para um hot seat do Act Mais que ele palestrava. Volto e faço o Act Mais. E aí consegui ter uma conexão com ele. E aí pedi para ele, falei, Bush, eu queria muito que você fizesse o prefácio do meu livro. E ele prontamente escreveu o prefácio do meu livro. Teve a imersão dele agora em dezembro e ele falou, Jeff, vem aqui para São Paulo, vai ter minha imersão, participa da minha imersão. Você fez um lançamento especial em São Paulo, exatamente. Né? Aí a gente fez o pré-lançamento dentro da imersão dele. Então, poxa, olha que fantástico. Né? World Trade Center, São Paulo, coração... no coração da economia e do empreendedorismo no Brasil. E eu dentro do World Trade Center, que é tido como o principal local hoje em dia que a gente vai falar sobre imersões, sobre empreendedorismo. E eu começo esse primeiro prefácio lá. E quando eu fui fazer o Act Mais, a mesma coisa. Eu fui aprender várias coisas para consultório, para gerir minha vida, a vida do meu consultório, meu podcast. Então, assim, você entende que toda hora... Teve uma amiga minha que definiu muito bem o lifelong learning. Quer dizer, aquela pessoa... Eu sempre fui essa pessoa que todo momento que eu tenho uma dificuldade, eu vou atrás para saber, eu preciso resolver isso, beleza. Quem é a pessoa, aonde eu posso me conectar. E eu gosto muito... eu brinco dizendo assim... Que bom que você não vai buscar serviços em internet, porque tem muita gente vendendo a questão, a linha tênue entre a fantasia e a realidade. Porque você tem que... a gente tem que aprender as novidades. Então, assim, existe várias vendas, várias possibilidades, mas você tem que saber, assim, com o que você vai se conectar. Vamos dizer, o Carlos Bush, eu tive esses dois contatos com ele, voltei para a imersão dele, que para mim foi a melhor imersão que eu fiz, quando eu fiz só junto com ele. Ele trabalhou na Oracle e na Salesforce. Então, um cara que não é um menino que está abrindo hoje em dia uma live falando sobre empreendedorismo. Não, pô. É um cara que tem um grande know-how durante 20 anos em trabalhar em grandes empresas internacionais. Então, esse tipo de pessoa que, quando está na internet, você tem que tomar muito cuidado. Que a gente vê falsos gurus aí a todo momento. Entendeu? Então, assim, você se conectar, é muito importante você saber com quem você vai. Porque aí você segue o rumo certo. Agora, você é um profissional multitarefa, aquele, né, bem workaholic, ocupado 24 horas. Encontrou tempo para escrever o livro? De que horas? Meia-noite às 6 da manhã? Ai, olha só. Vamos lá. É quase isso. Quase meu filho, o Vini, estava falando para mim... Eu tenho mais 2 livros para escrever, pelo menos que já tenha na cabeça, tá? E aí, o meu filho já perguntou assim, papai, por que você não começa já o segundo livro? E o meu segundo livro eu vou falar sobre network. O poder do network. E o nome do livro vai vir, que se chama Egrégora. Que é exatamente isso, que existe o network, existe uma alma
algo muito maior do que apenas a gente se conhecer. E eu falei para ele, filho, você lembra que o papai, para escrever o livro, o que, que eu tinha que fazer? Ou eles iam dormir cedo e eu ficava até meia-noite, ou eu dormia junto com eles e acordava 4 horas da manhã para escrever. E quando ele lembrou disso, ele falou, papai, tem que dar um tempo um pouco, né? Então, eu passei um ano... Até para a mente dar uma descansada, respirar, para tomar fôlego e vir a inspiração completa, né? Exatamente. Então, assim, eu passei um ano de gestação nesse livro. Por quê? Porque quando eu comecei a escrever esse livro, existe uma metodologia. A Mari Coelho, que é uma grande amiga, ela me auxiliou de tirar o que tinha na minha cabeça para botar no papel. Só que as histórias são minhas. Eu acho interessante, Junha, eu tenho esse áudio ainda gravado que você me mandou para mim e falou assim, Jefferson, quem te conhece, lê o livro, é fechar o olho e saber que foi você que escreveu. Porque, assim, tinha que ser da forma que eu falo, tinha que ser uma forma simples, né? Uma forma simples. Aí clara, volta para a nossa objetiva, comunicação. Entendeu? Então, assim, o que eu demorei foi porque quando você volta nas primeiras histórias que você escreveu, que você vai trazer isso aí, você vai pegar ela e você vai ver que tem várias coisas que você pode melhorar. Tem coisas que não estavam tão legais. Então, assim, quando você faz essa segunda volta, você vem um looping. Mas é a importância de começar, né? Tem muita gente que não começa por medo e trava. E você predeterminar e ter a Mari Coelho, ela é especialista em metodologia. Então, assim, ela tem uma metodologia que a gente sentou lá em São Paulo, lá no Alphaville, no meio do curso do Act Mais, do Thiago Nigro, sentou eu e ela falou, Jefferson, vamos lá, tira a sua ideia aqui do cabeça, eu vou botar aqui no papel e eu vou te dar o norte para escrever o livro. E isso é maravilhoso, porque foi uma pessoa que me auxiliou a dar esse primeiro passo, que fica sempre na coisa da cabeça, sempre do sonho, para você conseguir concretizar. Porque às vezes você não tem o conhecimento específico, mas tem o desejo. E se você não buscar, aquilo que teve uma conversa você entrevistou, né, pessoas como grandes profissionais representando o Sebrae, representando a Empower e outros profissionais, e foi falado muito sobre isso, e é importante ter conhecimento, é importante buscar capacitação, né? Então, quando você tem a ideia, não adianta ser só fábrica de ideias, se você não consegue, primeiro, estabelecer metas, colocar no papel, né? Estabelecer prazo. Gente, é importantíssimo estabelecer prazo. É a famosa história de quem quer começar a dieta. Começa segunda-feira, é uma segunda-feira que nunca acaba. Então, se você não estabelece metas com prazos, as coisas não acontecem. E o medo trava. Quando você diz que eu escrevi do meu jeito, mas escrevi... Quem disse que existe um jeito certo? O importante é ser você. O importante é que a tua história é fidedigna, é aquilo pelo qual você passou, não apenas do ponto de vista pessoal, mas mostrando que a tua trajetória não é fruto do foi sorte. Né? Não, é zero sorte, 100% trabalho. Eu vejo, Junha, hoje eu fiquei super feliz. Um grande amigo, o Michel, que é neurologista, ele estava lendo o meu livro, ele tirou várias fotos e me mandou. E nessas fotos do livro eram passagens onde, imagina, ele foi meu professor na época da faculdade. Hoje em dia é um grande amigo de triatlon, a gente corre junto. E a humildade de ele me mandar e falar assim, Jefferson, muitas das coisas que você falou aqui, eu demorei muito para eu aprender durante a minha trajetória profissional. E ele, nesse momento, ele pede para eu fazer uma dedicatória, pegar um livro, fazer uma dedicatória para o filho dele, que está fazendo residência médica, terminou a faculdade, está fazendo residência médica, na tentativa de dizer assim, eu quero que meu filho leia, para ele não errar nas mesmas coisas. E que bonito. Que legal, né? Que legal. E isso me deixa muito feliz, porque quem está assistindo a gente vai falar assim, puxa, é livro para médico? Não. Não é livro para médico. Não é livro para médico, não. A comunicação, ela é ampla. E assim, como, de certa forma, ela
mudou o rumo da tua vida, né? Aliás, você até brinca aqui no livro que você diz que a medicina é quando você está em horas vagas, não é bem assim. Eu já fiquei de olho virado, assim, opa! Não, olha, pessoal, quem não entende é o seguinte. É brincadeira. A Júnia foi minha paciente. E ela sempre fala assim que por mais que eu me embriague pela comunicação, que eu não deixe pode, a medicina... Tudo bem que você curta essa cachaça, mas pelo amor de Deus, mas, não deixa a medicina. Mas eu acho que interessante também no livro, tem uma coisa que ele me mandou, o Michel, e eu achei também muito legal. Sobre branding. Quando a gente vai falar sobre branding, é uma palavra bonita, falar sobre marca, mas assim, a gente vai falar sobre o seu nome, a pessoa que você é. E eu tenho mania de falar para os meus alunos dentro da faculdade, perguntar assim, você daria a vida dos seus familiares para qualquer amigo seu aqui da sala? Quando eu pergunto isso, todas as vezes, todo mundo ri. E eles falam assim, não, professor. Aí eu falo assim, olha só, já nasceu um brand. Você já sabe da sala quem é bom e quem é ruim. Você já sabe quem é um amigo seu que é bom de cachaça, é bom de farra, mas que você não vai encaminhar um paciente para ele, porque você não confia nele. Porque ele não vem para aula direito, porque ele gosta de farra, entendeu? Então, assim, quando o Michel me mandou isso, coerência, né? É exatamente assim, o branding se faz dentro da faculdade. Eu não vou esperar que um aluno que só vive faltando aula, que não respeita o paciente, não respeita o familiar do paciente, eu não espero que esse daqui ele vire um anjo. Deus desça do céu, bote a mão na cabeça dele, ele vai virar uma outra pessoa que vai tratar todo mundo bem, que vai ter respeito. Não vai. Então, assim, dentro da faculdade, as pessoas já estão medindo. Os meus alunos conseguem observar quem é o amigo da farra e quem é o amigo do trabalho. Show. No lançamento, houve uma grande presença de médicos que foram te prestigiar, amigos teus, e também da área de comunicação, enfim, e amigos afins, além de familiares. De certa forma, hoje o trabalho que você desenvolve na comunicação, você acha que despertou o interesse de amigos ou de conhecidos da área médica nesse caminho da comunicação também? Olha, eu acho engraçado assim. A resposta é sim, né? E é aquele momento onde primeiro as pessoas elas vão fazer chacota de você. Depois as pessoas... Não, o primeiro passo é chacota. Tá. Então, quando o Facebook começou a ter live, eu era conhecido como Jeff da Live, que eu chamava os meus amigos para fazer live para discutir. Lá atrás, antes de ter o Instagram. E depois aí eu vim trabalhando. Então, assim, primeiro as pessoas vão fazer chacotas. Ótimo, segue em frente. Eu sabia para onde eu queria chegar. E depois das chacotas, as pessoas começam a parar para observar. E o próximo passo é as pessoas perguntarem como é que faz. E assim, o que eu sempre aprendi com os meus pais é ter a humildade, pé no chão e o respeito. Quando dá certo, as pessoas, opa, oi, como é que você fez isso, hein? Pô, do nada, né? É o tal do nada, né? É o tal do nada. Sim. Caiu de paraquedas. Então, assim, e o do nada, eu cheguei no livro, eu cheguei no podcast. E o do nada é o momento que as pessoas entendem que tudo mudou. Se a gente for ver, antigamente o médico era procurado nas listas amarelas da Listel. As pessoas vai ter gente, a molecada que vai ver isso aqui não sabe nem o que é Listel. Eu não né? tenho essa idade. Depois era, aqui em Manaus principalmente, era no livrinho da Unimed. Só que tudo mudou. Então a forma que você vai chegar para o seu paciente é outra. Poxa, doutor, mas... Ou às vezes meus amigos falam assim, não, Jefferson, mas não é bem assim. É porque se eu preciso comprar uma passagem aérea para saber onde é que está mais barato, eu vou ter softwares, você vai ter sites que vai procurar. Se você TripAdvisor, eu vou escolher qual é o melhor restaurante quando eu chego numa cidade. Eu vou pegar a Trivago, vou ver quais são os hotéis que tem na cidade. E o que eu vou ver lá? Eu vou ver lá os comentários positivos e negativos sobre o local que eu vou. Vai ser igual para médico? Igualzinho. As pessoas se enganam. As pessoas acham que assim, olha, os meus pacientes, eu médico, eu faço isso para o meu hotel, eu faço isso para o meu restaurante,
Mas o meu paciente, na hora de me escolher, ele não vai escolher desse jeito. Vai, do mesmo jeito. Vai. Ele vai botar seu nome no Google. Aí ele vai ter que achar teu site. Se você tiver um site, ok, tem um número do teu consultório. Poxa, olha que legal. Ele vai conseguir falar com você. E outra coisa, e o seu site tem que ter coerência, porque a imagem. Imagina você, Júnior... A imagem ainda é o cartão de visita, Lógico. né? Imagina você, Júnior, indicado para um cirurgião lá em São Paulo, o cara que tem renome. Aí tu vai entrar no Google, bota o nome dele, vai no site. Sabe aquele site que o sobrinho do cara fez? Que ele entende Pega um pouquinho? mal, né? Pô, você não Isso vai é uma levar... outra coisa que eu ia falar, porque a gente falou até agora em capacitação, profissionalização, conhecimento, a busca do conhecimento. Mas são vários os fatores, né? Mas é importante investimento, né? Você tem que investir. Você não lança um livro sem investir. Você não tem um podcast sem investir. Então, é importante que as pessoas também saibam que, além do conhecimento, além da capacitação, além da habilidade de saber se comunicar, ela tem que saber que ela vai ter que investir. Exatamente. Eu investi desde os cursos, as imersões que eu fiz fora de Manaus. E não são baratos. Não são baratos. E você tem que pagar passagem, você tem que pagar estadia, você tem que pagar alimentação. Você fecha seu consultório e você deixa de ganhar também. Geralmente, esses cursos de capacitação são 3 dias, às vezes, os 3 dias longos. É dia de semana. Então, você fecha o seu consultório para você sair da cidade. Então, você, além de gastar dinheiro, você deixa de ganhar. Então, existem os dois passos. Mas o que as pessoas têm que entender é que você tem que andar com o que está acontecendo. Não adianta você ficar no passado. Não adianta, quando chegou a pandemia, começou a telemedicina. As pessoas que não foram para a telemedicina tiveram que fechar o consultório e pararam de atender e não ganhavam dinheiro. E não ganhando dinheiro, não entrava dinheiro em casa. E aí você vai pensar que é uma coisa besta. Não, no meu caso especificamente, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, uma secretária e um assistente, e em casa eu tenho uma babá e tenho uma secretária. Como é que você paga as pessoas, 4 pessoas, se o seu consultório está fechado e não tem dinheiro? Verdade. Entendeu? Agora me diz uma coisa, qual a sensação... Você tem 2 filhos, não foram gerados por você. Esse foi gerado por você. Qual a sensação de vê-lo pronto? Olha, a primeira vez que eu vi ele pronto, eu fui a São Paulo para fazer o pré-lançamento lá com o Bush, dentro do B Corporate, que era a imersão dele. E, assim, eu chorei. Sério? Eu chorei, porque, assim, é um prazer... É um momento emocionante, que é um momento que, assim, tudo que estava na sua cabeça, toda a sua história, toda a sua essência, ela é passada. E sabe que... tem um amigo, virou amigo hoje em dia, o nome dele é Eduardo, que ele é dentro da CBN, ele trabalha lá na CBN, na rede amazônica, e ele houve um primeiro lançamento aqui em Manaus, dentro da rede amazônica, só para o pessoal da imprensa. E aí eu vejo, ele ganhou o livro, lê o livro, ele e a esposa dele, me liga e fala assim, doutor, eu quero comprar mais livros do senhor para dar de presente. Aí eu falei, mas você gostou tanto assim do livro? E como é uma pessoa de dentro da imprensa, é uma pessoa que é importante. Como você lê, quando você me deu o feedback do meu livro, eu fico feliz porque, poxa, é uma pessoa que tem know-how para falar. Ele falou assim, doutor, esse livro aqui é para a vida. Esse livro é para as pessoas que querem chegar mais longe, eles entenderem como é que é uma trajetória. Para entender que existe um passo a passo. Existe. Então, assim, olha que coisa... Sabe? Que coisa legal. Então, quando eu vi o livro, realmente eu chorei. Eu estava em São Paulo, estava sozinho dentro de um quarto de hotel. Eu chego de uma viagem cansativa, tem uma caixa imensa lá. E aí eu abro. E aí eu olho o livro e falo assim, cara, nossa, tá ficou aqui. bonito, né? E a tua cara Poxa. rindo, Não, feliz. A escolha, o Ivan... O Ivan foi o fotógrafo que fez a foto que veio para a capa do livro. Eu lembro que... Cabelinho penteado. Blazerzinho, olha só. E eu lembro muito bem que o Ivan, quando
eu peguei as fotos e as pessoas, olha, na hora a editora falou assim, ó, manda as fotos que você tem, a gente vai ver lá capa, cor e foto. E aí foram fazendo várias possibilidades. E aí eu até coloquei na minha rede social, pedi para o pessoal votar qual a capa que eles achavam melhor. Mas eu acho que muitas das vezes as editoras, assim, principalmente quando você vai falar sobre o médico e tudo, então o pensamento deles eles rastrearam, pegaram todas as minhas fotos que eu estava sem sorrir e foram fazendo capas. Eu falei, ei, parou. Não é você. Só existe uma coisa com que as pessoas se conectam, e eu sei disso, comigo. É por causa do sorriso. Mas você é médico. E vamos lá. Lembra? Aliás, isso é interessante, porque você fez um post recentemente dizendo, me fala aí onde você me conheceu. E eu respondi, eu não vou te contar onde eu te conheci, mas qual o momento que você me conquistou. Essa tua gargalhada, esse teu lado de humanizar a medicina, esse teu lado de acolher quem está diante de você angustiado, apreensivo com uma notícia ou uma resposta de um diagnóstico que talvez não seja favorável. Então, isso é importante, né? E as pessoas acham que, de repente... Eu até entendo quando você diz, eu não quero jaleco. Aí eu vou falar, hoje não. Hoje é especial, põe aí. Põe um blazer. Põe um blazer, vem né? O dress code de hoje. Mas eu entendo essa mensagem, né? Dessa simbologia de estar junto com todo mundo, de mostrar que você, apesar de tudo de ser um excelente médico, cirurgião, cabeça e pescoço, especialista em câncer de tireoide, comunicador já consolidado, agora se tornando, iniciando também, né? Como escritor, daqui a pouco será um escritor renomado. Olha, Júnia, tem uma coisa que agora você falando sobre toda essa trajetória, lembrar que quando a gente volta falando sobre o que construir na internet, então é engraçado, eu e você a gente conversa, a gente passa horas e horas, se deleita, flui. Mas você entende que muitas das vezes eu falo muito bem, converso com as pessoas, mas toda vez que ligava esse negocinho dessa câmera, pegava um celularzinho para ligar, eu travava na frente da câmera. Mais uma vez, está aqui no livro, Cléo Pinheiro, jornalista da Rede Amazônica. Aliás, tem vários comunicadores, inclusive eu. Você, Cléo, todo mundo que passou. Aqui, na realidade, é o seguinte... Achei legal isso, porque isso mostra que você não apenas olhou, mas essa convivência, você assimilou com profissionais, junto a profissionais. Isso é uma coisa legal. Não, sabe? E dessa seara da Cléo, eu falei assim, Cléo, eu preciso aprender a gravar vídeo no celular. E a Cléo sentou comigo, ela é psicóloga de formação, e falou, Jefferson, vamos construir sua persona. Como é que você quer aparecer? Sua persona. Como é que você quer aparecer no vídeo? Eu falei, sem jaleco e sem gravata. Mas como é que você vai se vestir? Eu falei, de polo. Ela falou, Jefferson, mas... Eu falei, Cléo, olha só, eu quero me comunicar com as pessoas. Eu acho... aí é uma coisa minha. Eu acho que o momento onde eu venho para minha rede social é minha. Você está entrando na minha casa. Se você entrar na minha casa, eu vou estar vestido do jeito que eu quero. Uhum. Então, o que eu comecei a fazer? Eu quis tirar essa formalidade. Eu quis fazer vídeos lá atrás, em locais abertos, ao ar livre, de camiseta polo, para dizer o seguinte, para as pessoas prestarem atenção, não no meu jaleco e não me darem o respeito, né? Mas no conteúdo. Isso. E aí, esse foi o grande trabalho da Cléo. Só que nisso daí, eu achei interessante que outro dia o Bruno Perini, dos sócios, que de vez em quando, olha, pessoal, se vocês acham que a Júnia não é antenada, todo dia a Júnia me manda um corte de um podcast sobre assuntos, por ela ser minha produtora, fala, Jefferson, esse assunto é legal. E o Bruno Perini falava uma coisa dessa, olha só, se você vê um médico que ele está vestido de uma forma não convencional, acredite que esse cara já passou por cima de tudo que você imagina.
E ele se posicionou de uma forma onde ele não precisa mais se travestir para ele impor respeito. Porque ele já é, né? E foi isso mesmo. Passa Então, confiança. Isso é uma coisa maravilhosa. e no livro eu conto isso. Quando eu saí da faculdade, da residência, que eu volto, que eu abro o consultório, na minha cabeça eu tenho que fazer as coisas que o paciente espera de mim. Então eu ia atender de gravata, de jaleco branco, a gravatinha, cabelinho tudo direitinho. Quando eu chego ali para 9, 10 anos de formado, que é o momento onde todos os livros de marketing médico falam assim, olha, 10 anos é quando você consolida seu consultório. Você chega, você vai e começa a chegar num platô. Eu comecei, e aí a gente pode falar, porque a gente só falou até agora das coisas bonitas, eu comecei a ter ansiedade. Eu ficava extremamente ansioso. Eu marcava uma cirurgia e começava a ter uma ansiedade muito grande. Até o dia que tinha cirurgia. Eu chegava lá, operava, dava tudo bem na cirurgia, saía tudo tranquilo. E aí eu passava mais uma semana até a próxima cirurgia com ansiedade. Quando eu comecei a ter essa ansiedade, começou a me incomodar, eu fui na psicóloga. E eu falei para ela, falei assim, poxa, vem cá. Bom, depois de 10 anos, mais de 800 cirurgias já, como é que agora eu começo a ficar ansioso? Responsabilidade, né? Com a vida dos outros. Não, mas chega em uma outra coisa. Ela falou assim, Jefferson, você já botou na sua cabeça que o seu foco é que com 10 anos é onde o seu consultório vai ser consolidado. Você está querendo... você está querendo conseguir... não organizar, você está querendo cuidar de uma situação que foge da tua mão. Você vai operar paciente, vai ter paciente que vai ter dor no pós-operatório. Vai ter paciente que vai sangrar no pós-operatório. Você não consegue controlar tudo. E a sua ansiedade é porque você quer dar o seu melhor, que você faça isso. que tudo dê certo e que nada saia errado. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A vida é assim. Vai ter coisa que não vai dar certo. Por mais que você faça tudo correto. Isso me faz lembrar um livro que meu filho me deu de presente, disse A Arte de Ser Imperfeito. É que ninguém é 100%, nós não somos deuses, né? Uhum. Ninguém é Deus, aliás. E ocorre às vezes, não pela sua falha. Conhecimento você Sim. tem, mas às vezes você não, lida acontece. com câncer. A gente sempre fala dentro da medicina, dentro da cirurgia, a gente fala o seguinte, só não tem complicações, problema com cirurgia, quem não opera. Isso é verdade. Se você operar, e outra coisa, quanto mais cirurgia faz, mais possibilidade de acontecer. É complicação, é erro médico? Não é erro médico. Você opera uma paciente que pode ter um sangramento diferente da outra paciente. A paciente pode tossir e, de repente, o vasinho ali que você deu o pontinho, abre esse ponto, porque a pressão da paciente no pós-operatório aumentou muito e aí teve sangramento. Então, assim, existem coisas que são incontroláveis. E eu estava nessa pilha, por quê? Porque eu estava chegando nos 10 anos. Era esse meu foco. Então, isso me causou ansiedade. Então, mas assim, você superou? Superei fácil com terapia. Que aí todos nós precisávamos estar na terapia. Só que em terapia, olha, interessante. Quem não fez terapia, faça. A gente via todos nós deveríamos fazer terapia. Quem não quiser fazer terapia, eu estou assistindo This Is Us. É uma série, cara, maravilhosa, que você vai entender que o reflexo do que você vive, das suas atitudes hoje vem do que você viveu no passado. Então, assim, eu comecei a terapia, a coisa resolveu. Por quê? Porque eu comecei a entender e a trabalhar exatamente o que você falou. A arte de você saber que você é imperfeito. Que as coisas vão acontecer. Qual é o grande diferencial? Você tem que estar preparado para quando isso acontecer. Porque aí você vai resolver. Como a gente nem sempre é perfeito, quando a gente acaba uma obra, não dá aquela sensação de quando relê, diz assim, puxa, faltou alguma coisa? Aconteceu? Junha, não, mas eu vou explicar um porquê. Olha só, durante a minha vida acadêmica, teve um momento que abriu na Universidade Federal do Amazonas um mestrado em cirurgia. Meu filho com 3 anos, a minha filha recém-nascida, e eu falo para minha esposa, eu falei, olha, eu vou fazer o mestrado. Aí ela falou assim, é o melhor momento para você fazer? Poxa, Juju tá pequena, 23 anos, está naquela confusão. Eu falei para ela, ela falou assim, não existe melhor momento. Então, assim, eu comecei a fazer o mestrado e aí vai lá, hiperfoco. Foco,
me dê uma data para qualificar, me dê uma data para eu defender o meu mestrado. Então, assim, eu sempre escrevo tudo. Meta, como você falou, todas as metas do ano, eu escrevo no final do ano de 2023, eu já escrevi minhas metas para 2024. E eu fui correndo atrás. E pega a menina no colégio, leva a menina no colégio, a menina fica doente e fica em casa e faz isso e faz aquilo. Pedi 2 meses de férias de alguns lugares para eu poder ficar só para poder defender o meu mestrado. Quando acaba tudo, e as pessoas me perguntaram exatamente isso, depois eu falei assim, eu dei o meu melhor no que eu podia fazer. Naquela condição, naquele dia, esse foi o melhor que eu pude dar. Então, depois do mestrado, eu fiz esse livro e terminei. Sabe aquela coisa de não olhar para trás? Porque assim, hoje, Júnior, se você falar assim, Jeff, se você pegar esse livro, você melhorava ele muito. Mas eu gostei. Tá no agora, dia e na hora. Para encerrar, qual a meta para o segundo livro? Olha só, pessoal, deixa eu só curtir primeiro esse primeiro livro, porque eu Melhor tenho não várias colocar propostas. data, né? Não, eu quero passar 2024 para começar em 2025 a escrever. Por quê? Esse livro, ele me abriu várias portas. Então, desde, uma conexão... Essa é semeadura, né? Essa é semeadura. Então, assim, desde o Bush eu fazer o meu pré-lançamento no World Trade Center de São Paulo, desde a Dani Pires, que abriu a rede amazônica para eu fazer um lançamento só para a imprensa lá dentro, desde da BMW Braga Motors, o Braga Neto, abrir as portas da BMW para eu poder fazer o lançamento. Só que vieram muitos. Então, assim, eu estou indo para Recife fazer um lançamento lá com minha família, meus amigos de infância que eu fiz. Vou palestrar em São Paulo também falando sobre o livro. Então, assim, sabe aquela coisa assim... Abrindo várias frentes, curtir, né? Curte, tá deixa certo. eu curtir. Curte, 2025, curte. rodar, a gente senta de imagina novo. Fazer e não poder curtir, não poder lançar em Recife. Tem que lançar na Bahia também. Poxa, por favor, né? Por favor, né? E me leva. Gente, estamos chegando ao final de mais um Jeff Podcast. Hoje um Jeff Podcast especial do Clube do Livro. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência e continue aqui usufruindo de um programa com conteúdo de qualidade. Ele, na qualidade de grande entrevistador, Jefferson Medeiros. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada, equipe que está aí por trás, tá?